Passo agora a palavra ao vereador Paulo Messina. Bom dia a todos. Queria saudar a Comissão de Finanças. Rosa Fernandes e Rafael Freitas têm feito um trabalho incansável à frente dessa comissão. A Comissão de Finanças é uma das comissões que mais trabalha na casa, só perde mesmo para a Comissão de Educação. Porque, não é? Está rindo por quê, né, Tarcísio? Não entendi a graça. Mas é uma comissão agora, sério, é uma comissão que tem um trabalho muito grande aqui no plenário e fora dele, né? Essa parte aqui das audiências públicas, ela vai refletir um trabalho muito maior técnico de analisar centenas, às vezes milhares de emendas que vêm dos vereadores com base nas audiências públicas. Eu quero começar, César, te falando das coisas boas. Eu acho que a gente... Críticas, assim, sempre vão vir, né? Críticas sempre vão vir, sempre há necessidade de se fazer mais. Mas é importante sempre elogiar o que está sendo feito corretamente. Primeiro, a questão do... Aliás, eu não vou começar na ordem, não. Vou falar dos projetos de mutação, né? Esse projeto de música, eu tive até... Por um outro motivo, eu estava acompanhando uma outra agenda e coincidiu a agenda de estar naquele local lá na Escola Paulo Freire. Projeto de mutação de música, o Supergel. Não, Paulo Freire mesmo, é no centro. É. O projeto do Supergel, que vocês estão pensando em fazer no Parque Olímpico. A questão da violência nas escolas, né? Eu fui o primeiro secretário que eu soube de fazer isso, chegar numa escola e mandar sair o caveirão e resolver essa questão junto com os batalhões, junto com os comandos. Foi excepcional, não foi só de coragem, né? Foi de extrema importância para a rede e para as crianças. Em relação ao primeiro ano, essa questão, primeiro e segundo ano, em relação ao quantitativo, diminuir para que as crianças possam ter um foco maior com estagiários, e a questão orçamentária em si, né? Enfrentar uma Secretaria de Educação, que é o maior orçamento da Prefeitura, num momento tão grave como esse, fiscal para a Prefeitura, exige muita coragem e muita noção do que é a prioridade, né? Para poder chegar no final do ano, como a gente está chegando, e ainda ter salário em dia e ainda ter merenda na escola. Então, é importante, antes de falar de algumas críticas, pontuar o que está correto, até para mostrar que a rede produz muito mais coisas boas do que há falhas, né? Bom, vamos então aos pontos. Eu queria muito da relação dos concursos públicos que hoje estão em aberto com a SME. Que concursos estão em vigor hoje? Todos os concursos, de todas as especialidades de professores até os funcionários. Todos os concursos que estão em aberto, quando eles vencem. Por favor, eu queria uma relação dessa da Secretaria, a lista de concursos por especialização de professor e quando elas vencem. Paralelamente a isso, um quadro deste ano, desde que começou o ano, nos últimos 12 meses, nos últimos 12 meses, a contar de dezembro, enfim, vai ficar desse ano, das saídas de professores por aposentadoria ou por morte. Por quê? A LRF tem a brecha de reposição de aposentados e por morte, independente da gente estar ou não no limite. Então, a gente precisa saber, tem concurso vencendo em novembro e dezembro. Deixar vencer esse concurso com vaga disponível, ainda estando na LRF, está errado, né? A pessoa está no banco, muitas dessas pessoas passaram, sei que não foi na sugestão, mas passaram pela Escola Paulo Freire, estão com problemas aí, acho que outros colegas vão falar disso também, estão com problema até com a carteira deles assinada, e nós precisamos resolver, né? Além disso, não só pelos profissionais, mas pelas crianças. Tem muita escola que está com carência de profissional, porque esses professores que se aposentaram, eu estimo, vou dar meu chute aqui, mas é Vossa Excelência que sabe dizer, que a gente já está com mais de 1.000 pessoas, 1.000 profissionais fora da rede com essa carência por conta desse problema de não reposição. E a LRF nos permite isso. Eu queria poder muito ter esses números para ajudar Vossa Excelência junto ao prefeito e junto à secretária de Fazenda. Quanto ao agente de educação infantil, o projeto de inclusão da categoria no magistério, ele não custa dinheiro.
né? Não é um projeto que custa. São projetos que a gente pode fazer esse ano ainda. Eu vou falar de projetos que se podem fazer esse ano ainda, antes do final do ano. Projeto de inclusão, de troca da escolaridade e inclusão no magistério. A convocação dos agentes de apoio à educação especial, secretário, o fato é que o senhor tinha proposto chamar 900 esse ano e 900 no ano que vem e depois zerar o banco. Chamou os 300, claro que teve problema da LRF, suspendeu esse plano. Mas, suspendeu o plano, né, de chamar os 900 esse ano, mas eram 150 que foram chamados na época do prefeito anterior, 300 que foram chamados nessa época, aí o senhor respondeu ao Rafael Freitas que tem 450. Não tem 450. Muitos deles desistiram por causa das condições de trabalho. Então, também entra na questão da reposição. Quantas dessas vagas foram abertas e efetivamente as pessoas não estão trabalhando hoje? Essa informação a gente também não tem. Merendeiras, por mais que a gente não consiga resolver a questão das merendeiras agora, um trabalho que nós precisamos fazer é fazer aqueles fóruns, foi ideia até do senhor mesmo, numa das reuniões que nós fizemos com eles, de tentar fazer uma racionalização, uma otimização desses recursos. Colocar mais merendeiras nas escolas em que é merendeira, e aí das escolas de onde saíram aquelas meninas, colocar uma terceirizada qualquer. Mas o fato é, tem que se começar a fazer esse trabalho, para o servidor ver, olha, não tem dinheiro, mas a prefeitura está se importando com a gente. Secretário escolar, estão brigando pelo curso intermediário, é um problema da LRF que de fato tem, mas pelo menos aqueles que entraram, não tem nem o nível básico, a gente precisa desse número também de levantamento. O agente educador 2, que é o cargo de longe, que as direções têm mais falta nas escolas, precisa da correção da escolaridade para nível médio. Isso é uma coisa que o Ministério Público já falou, a Secretaria já sabe, o concurso já foi suspenso e até hoje esses números só vêm minguando nas escolas. Novas escolaridades para professores. Houve um erro no plano de carreira aqui na Câmara, que ao você linkar tabelas nas emendas, professores não têm direito hoje de enquadrar as novas escolaridades. Pós-graduações lato sensu e as pós-graduações estrito sensu de doutorado e pós-doutorado. Isso era um custo mínimo que tinha na época, a gente tinha levantado isso, a professora Lourdinha tinha levantado isso é absolutamente possível de ser feito. Migração. Migração é outra história também que a gente quer fazer, foi criada nesta casa, por uma lei de quase 40 vereadores. Nós precisamos continuar com a migração, abrir o calendário de migração novamente para nova inscrição e fazer o ordenamento dessas migrações. Isso também não custa, já poderia ser feito. Você dizer, olha, você, professor, é o 15º da lista. Então, quando tiver uma lista de 16, o senhor vai ser o penúltimo a ser chamado. Ele, pelo menos, vai saber qual é a posição dele. Tem várias coisas, atitudes que a gente pode fazer mesmo sem dinheiro, que as pessoas vão perceber. Outro exemplo, direção de escola. Direção de escola tem dois grandes pleitos. É a valorização, para não ganhar menos da metade do que ganha o seu professor de sala de aula, e o amparo da segunda matrícula. O amparo da segunda matrícula, que é a correção da resolução 784, não tem custo para o caixa da prefeitura, também pode ser feito esse ano, não precisa esperar nada em relação à LRF. Questão das creches, que o senhor falou de construção em PPPs, concordo, tem vários pontos da cidade em que a gente tem graves problemas. Tem uma questão que eu acho que é melhor deixar aí para o colega que trouxe esse problema, o meu colega da Comissão de Educação, Tarcísio, trouxe esse problema, inclusive um case lá em Paquetá, né? Eu acredito que ele vai falar disso, vou deixar, obviamente, essa bola com ele que trouxe. Quantitativo, que é criar 630 novas turmas de alfabetização a minha pergunta, e aí existe uma preocupação de muitos diretores, é como que isso vai ser feito em relação ao espaço físico e como que isso vai ser feito não superlotando outras turmas. E aí começam os medos, né, no campo. A gente precisa comunicar melhor como que essas turmas vão ser criadas e não vai superlotar outras turmas por conta da limitação de espaço físico. Educação física na educação infantil. Além de ter sido uma promessa de campanha do prefeito, isso é mais do que isso, é uma lei estadual. Como que a Secretaria de Educação pensa ano que vem em cumprir essa lei de educação física na educação infantil? A defasagem da idade de série, que o senhor citou, que chega a 1/3, foi isso? É 33%, chega a 1/3, ela vai impactar lá na frente
no EJA, em algum momento. E eu não ouvi fala em relação ao orçamento do EJA. Eu queria um pouco mais de esclarecimento em relação a ele. Como é que o EJA sofre nesse contexto da falha? Já estou concluindo, presidente. Em relação à Prova Brasil, que está sendo feita esse ano, a briga pela questão do analfabetismo funcional, eu queria só deixar uma preocupação para o senhor, que está acompanhando corretamente, aluno por aluno. Está corretíssima essa sensibilidade que o senhor teve de fazer. Cada aluno, a escola tem que se adaptar a cada aluno, e não o aluno se adaptar à escola, né? Isso não vale só para aluno com deficiência, é qualquer aluno da rede. Mas a questão das avaliações que são necessárias e precisam ser feitas, porque sem avaliação o senhor não tem como ter esse termômetro, em como que a gente consegue que para essa avaliação o aluno não seja treinado, e sim ele detenha o conhecimento para fazer a avaliação. Tem muitos colegas que fazem da avaliação o fim e não o meio. Nós sabemos disso, infelizmente. Muitos colegas fazem da avaliação o fim, né? Quer que o aluno tenha nota boa. E aí eu vou te dar um exemplo bem bobo. Uma relação métrica num triângulo retângulo. Você pega um triângulo retângulo, você mostra para o aluno, aqui eu não consigo fazer, bom, enfim, relação métrica do triângulo retângulo. Você pega para o aluno, bota o x na hipotenusa e vai fazer para ele como é que calcula com o quadrado dos dois catetos. Aí ele aprende a fazer aquilo ali porque você adestrou ele para fazer daquela forma. Aí você vira o triângulo, ele já não sabe mais identificar qual é a hipotenusa. Então tem uma grande diferença entre o que você faz de informação para o aluno fazer a prova e o que você dá de informação para ele transformar em conhecimento para aplicar em outras situações. Então, nessa avaliação que o senhor quer fazer bimestre a bimestre, a preocupação é como fazer essa avaliação e não fazer com que os professores a usem para treinar os alunos para ela. Eu não sei se eu consegui explicar direito isso, mas enfim, se quiser depois eu esmiuço mais. Em relação a Multirio, Multirio fez recentemente a demissão de vários professores antigos e muito competentes da rede. Eu queria saber qual foi o motivo da demissão desses professores. Eu vou listar para vocês 5 casos. Professoras Morgana, Isabel, Carmen, Joana e Beth. Por que essas professoras foram demitidas e se foram colocadas pessoas no lugar delas? Por último, secretário, sobre os fóruns. Eu aceite como uma crítica construtiva. O senhor assumiu a Secretaria de Educação esse ano. Inclusive, muito me alegrou o seu nome quando o prefeito disse, e continua me alegrando. Eu acho que isso já foi claro para todo mundo, já disse claramente para todo mundo. Então, aceite isso com carinho. Os fóruns estão passando aos servidores a ideia de que, mais uma vez, estão sentando na mesa para discutir as mesmas coisas. Então, a secretaria, o senhor não, porque é a primeira vez que senta à mesa com eles. Mas todo o corpo da secretaria, que é o mesmo corpo há décadas, já está careca de saber dessas questões. É o mesmo, assim, não adianta, vou citar uma frase do Albert Einstein, não adianta você querer fazer o mesmo experimento, da mesma forma, do mesmo jeito e querer esperar resultados diferentes, não virão. Não virão. O senhor tem uma boa vontade ótima, o senhor é um cara do bem, é uma pessoa que a gente está depositando todas as fichas e confianças para mudar essa rede. Mas fazendo a mesma coisa que é feita há décadas, não vai dar certo. É a minha crítica construtiva, aceite-a com carinho. Vou lhe dar um exemplo. Primeiro, elogiar a presença do Misael, técnico da Secretaria de Educação. Na verdade, ele é da Fazenda, mas ele está na Secretaria de Educação desde sempre. Misael acompanhou. Misael, por favor, me desminta. Essas mesmas demandas que os fóruns hoje abordam, nós já fizemos um grupo de trabalho no governo anterior, com a secretaria anterior, com essas mesmas pessoas que estão lá hoje. Era eu, Misael, Paulo Figueiredo, a Mary, secretária de Educação. Sim ou não, Misael? Sim. Misael, no computador dele, transformou todas as demandas
dos professores, dos agentes de educação infantil, dos secretários escolares, das merendeiras, etc, etc, agentes educadores, todos. Transformou diretores, transformou tudo em planilhas. Não foi verdade? Está tudo já feito. O que os fóruns estão fazendo de novo? O que a secretaria já tem? Esses dados já estão lá. E estão em planilha. Pode até dizer, não, estão desatualizados, que mudou a quantidade de professores. É uma planilha de cálculo. Planilha de cálculo é só mudar os dados base e calcula tudo de novo automático. Então, é claro que o secretário não pode ter só informação. Assim como o aluno, o secretário também tem que se apropriar do conhecimento. Está certo, ter os fóruns para o secretário se apropriar do conhecimento do que foi feito em gestão anterior, está ótimo. Agora, o que a gente não pode dizer para os servidores é: esperem mais um minuto que a gente vai fazer mais um GT para discutir de novo. Aí daqui a pouco, daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, mudou a secretaria, vai discutir tudo de novo, e de novo, de novo. A cada secretaria, a cada governo se discute tudo de novo, e os servidores não aguentam mais. Essa questão dos diretores está mais do que discutida. Tem uma planilha. Aliás, secretário, em abril de 2016, quando o prefeito, então candidato a prefeito Marcelo Crivella, fez uma reunião na Praça da Bandeira, que me apresentou o senhor, que a gente se conheceu lá nessa época, as lideranças de categoria já apresentaram aquela planilha que foi feita pelo Misael. Foi calculada pelo Misael naquele grupo de trabalho. Então, a gente apresentou aquela planilha. Depois, durante a campanha, o prefeito Crivella assinou um compromisso com eles e a gente está criando um fórum para reinventar a roda de novo com eles. Então, assim, o meu objetivo é só alertar que a Secretaria de Educação, que sabe que esses cálculos já foram feitos, está ouvindo os servidores como se fosse a primeira vez. Ah, deixa eu ouvir o que você está falando. Ah, é mesmo? Ah, então peraí que eu vou mostrar. Gente, esses cálculos já foram feitos no governo anterior, é isso que eu não estou entendendo. O porquê. Né? Esses cálculos vieram, nós tentamos, repito, pelo prefeito anterior nós sentamos comissão de educação com a secretaria de educação anterior, que são os mesmos atores, só o senhor que é diferente hoje. São os mesmos atores. O Misael é um excelente técnico que você tem, que fez todas as planilhas e sabe. Sabe, a crítica não é a você, tá, Misael, também. Pelo contrário, estou dizendo que o senhor já tem essa informação. Então é isso. O resumo da ópera é: chega da gente enrolar o servidor. Porque dá essa impressão que a gente está enrolando. Chega. Estamos com um problema grave fiscal da lei de responsabilidade fiscal. O que nós precisamos fazer? Servidores, dessa planilha aqui, que nós já temos, que nós já fizemos, dessa planilha aqui, não dá para a gente fazer isso que tem custo. Vamos separar o que não tem e vamos fazer esse ano para a gente mostrar que a gente se importa com vocês, porque você tem uma eleição de diretores para acontecer agora. Quantas vacâncias você acha que vai ter na rede? Quantas centenas de escolas você não vai ter nem interessado de fazer? Como é que o professor de 40 horas vai sair de sala de aula para ser diretor nessa rede? Não vai. Professor de 16 horas, perdão, vai sair para ser diretor? Nunca. Olha, você tem dupla regência, com 16 horas tem uma dupla e meia. Você vai para a direção, mas nunca. Vai ganhar menos da metade do salário dele. Então, a gente não tem nem um plano para você... Você vai ter muitas direções que você vai ter que reconduzir porque não tem candidato. Então, a qualidade das direções, de uma forma geral, claro que a rede tem excelentes diretores, mas a qualidade das direções vão sendo sucateadas porque as pessoas vão desistindo de ir para a sala de aula. Bom, eram essas as principais críticas, eu acho que eu já estourei meu tempo. Eu quero, César, te dizer o seguinte: são críticas de um parceiro, aliado seu, que quer que dê certo. Que quer que dê certo, não tem outra opção, vai dar certo. Agora, vai dar certo, agora nós precisamos andar para frente. Né? Andar para frente. Essa questão dos fóruns foi, sinceramente, na minha concepção, muito desnecessária, porque a Secretaria de Educação já tinha feito esses cálculos junto conosco, está se fazendo tudo de novo. Enfim, eram essas considerações. Obrigado.